Será que o atacante holandês Memphis vai se reapresentar no CT Dr. Joaquim Grava nesse final de semana? A atacante do Milan e da seleção de Portugal chamou a atenção da Fiel ao treinar no CT Dr. Joaquim Grava e fora da vitória do Timão diante do Remo na noite da última quinta-feira. Volante Ranieri volta a treinar no CT Dr. Joaquim Grava, mas ainda é dúvida para o próximo compromisso do Timão. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, só gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o volante Ranieri, ele que ficou de fora da vitória do Timão na noite da última quinta-feira diante do Remo na Neoquímica Arena, voltou a treinar no CT Dr. Joaquim Grava, mas ainda segue como dúvida para o próximo compromisso que será fora de casa contra a equipe do Bahia. O Corinthians venceu o Remo no retorno aos jogos oficiais, retorno ao Campeonato Brasileiro, na noite da última quinta-feira na Neoquímica Arena, uma vitória por 3-0. Nesse jogo, o Fernando Diniz não pôde contar com o volante Ranieri devido a um incidente que aconteceu na segunda-feira nos treinos que aconteceram na Neoquímica Arena, adaptação ao gramado. O Ranieri acabou prendendo o pé, teve uma queda e ralou o joelho. Então, esse incidente acabou deixando o Ranieri de fora da vitória diante do Remo. Na última sexta-feira, dia 24, os atletas retornaram aos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava, iniciando já as preparações para o próximo compromisso contra o Bahia, que será domingo, dia 26, fora de casa. O Ranieri fez trabalhos, mas ainda ele segue como dúvida para essa partida que será a primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Corinthians que vai finalizar as preparações para esse compromisso nesse sábado, dia 25. A viagem para Salvador será no período da tarde, então já teremos ali, já saberemos se o Ranieri vai viajar ou não. Então, por enquanto, o que sabemos é que ele treinou, mas ainda segue como dúvida. A minha opinião quanto ao Ranieri ter treinado, mas ainda ser dúvida, é a seguinte: muito provavelmente o Ranieri vai fazer um teste no CT Dr. Joaquim Grava nesse sábado, assim como ele fez um teste na noite da quinta-feira para o jogo contra o Remo. Ele não passou no teste. O Ranieri, ele acaba sendo ali aquele jogador que o Fernando Diniz utiliza tanto como um volante marcador, tanto como um zagueiro na saída de bola, pelo fato do Fernando Diniz querer uma qualidade maior ali naquela primeira transição, e o Ranieri tem treinado muito nessa função. Então, nós acabamos percebendo que, por exemplo, o Alan teve muitas dificuldades para fazer a função do Ranieri na noite da última quinta-feira, então, claro que é um jogador que acaba fazendo falta, mas tem um detalhe importante de tudo isso: se o Ranieri não estiver realmente 100%, não vale a pena nem viajar. Estamos prestes aí a ter decisões. Depois desse jogo contra o Bahia, teremos mais um pelo Campeonato Brasileiro na Arena, e o próximo jogo já será jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Internacional fora de casa. Então, claro que Fernando Diniz, comissão técnica, pensam nisso, então o jogador só vai mesmo se estiver 100%. Tomara que ele já esteja recuperado e já possa viajar, porque tem também a questão do ritmo de jogo. E agora vamos falar sobre atacante do Milan e da seleção de Portugal, que treinou no CT Dr. Joaquim Grava, ganhou camisa do Timão, conversou com os jogadores e também com o treinador Fernando Diniz. A última sexta-feira, 24 de julho, tivemos uma visita importante no CT Dr. Joaquim Grava. O atacante do Milan e da seleção de Portugal, Rafael Leão, esteve presente no nosso CT fazendo suas atividades. Jogador que está de férias, então usou a estrutura do nosso Corinthians para manter
a forma física durante esse período aí que ele está sem atividade, estava recentemente com a seleção de Portugal na Copa do Mundo. Reconhecido como um dos jogadores mais talentosos da Europa, o Rafael Leão se destaca pela sua velocidade, habilidade no 1 contra 1 e capacidade de decidir partidas, atuando principalmente pelo lado esquerdo do ataque. Ele é conhecido pelos seus dribles, mudanças de direção arrancadas e facilidade para criar jogadas e servir seus companheiros. Durante essa visita no CT Dr. Joaquim Grava, conforme vocês estão vendo aí, ele com o uniforme de treino do Timão, ele ganhou uma camisa oficial, a camisa uniforme número 1 dessa temporada de 2026, conversou com o Marcelo Paz, com os jogadores, com o Fernando Diniz e, claro, chamou muita atenção de nós torcedores a visita, a presença do Rafael Leão, que tem contrato com o Milan até 2028, ele que no período ali de 2022, 2023 foi considerado um dos principais jogadores do futebol europeu. Infelizmente, nos últimos anos, ele vem tendo uma queda de rendimento, assim como o próprio Milan, mas ainda é um jogador que é considerado um dos principais atacantes do futebol europeu. E claro que não faltaram corintianos pedindo para não deixar o Rafael Leão ir embora para segurar o jogador, mas é um atleta que já chegou a valer quase 100 milhões de euros, foi comprado pelo Milan, para ter uma ideia, em 2019 por 150 milhões, então fez essa visita aí no CT Dr. Joaquim Grava e acabou chamando muita atenção. A minha opinião quanto à visita do Rafael Leão ao CT Dr. Joaquim Grava é a seguinte: sinceramente, acabou até surpreendendo muitos dentro do Corinthians pelo fato de que o Rafael Leão, todas as vezes que ele vem ao Brasil, ele sempre vem quando ele tem oportunidade. Em algumas vezes, por exemplo, ele já foi ao Rio de Janeiro e parecia até que ele já estava adaptado a passar as suas férias por lá. Então, foi até o CT do Timão. E eu sempre falo a vocês, quando algum jogador importante do futebol europeu aparece com uniforme ou de repente até treinando no CT Dr. Joaquim Grava, eu sempre falo para vocês que o Corinthians não precisa que ninguém, por exemplo, leve o Corinthians internacionalmente, mas é importante. Por quê? Quando um jogador, por exemplo, como o Rafael Leão, usa a estrutura do Corinthians, isso demonstra que realmente o que tem no CT Dr. Joaquim Grava é de total qualidade. É por isso que eu sempre falo para vocês que os jogadores têm ali dentro do CT Dr. Joaquim Grava as melhores condições do Brasil, uma das melhores do mundo. Então, sinceramente, ver um jogador desse nível treinando no nosso CT e, claro, sendo bem recebido, é importante. Para mim, sinceramente, é importante, porque apesar do Corinthians não precisar que leve o nosso nome internacionalmente, é importante, de uma certa forma, acaba sendo aí benéfico para o clube que, infelizmente, atravessa momentos aí políticos, administrativos, uma grave crise financeira. Muitos corintianos, claro, que de repente sonham, imaginam um Rafael Leão no Corinthians, mas devido ao que eu acabei de falar, problemas financeiros e tudo mais, o Corinthians hoje não tem condições de ter um jogador desse nível por falta de dinheiro mesmo. Então, no final das contas, é positivo, é importante a visita do jogador e quem sabe aí, de repente, um dia, o Rafael Leão, que é um atacante muito habilidoso, jogador de quase 1,90 m de altura, passadas largas, explosão física, seria, claro, um grande sonho, mas hoje, para se ter uma ideia, está difícil é até toda a situação envolvendo o atacante holandês Memphis, e é sobre ele que falaremos agora. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Memphis. Será que o atacante holandês Memphis vai se reapresentar e de repente até voltar aos treinos no CT Dr. Joaquim Grava nesse final de semana? O impasse entre Corinthians e o atacante holandês Memphis segue. Memphis que está aí nos seus últimos dias de contrato com o Corinthians, contrato que vai vencer dia 31, ou seja, nesse momento aí tem menos de uma semana para o encerramento do vínculo do jogador com o Corinthians. Memphis que está de férias desde o dia 29 de junho. Nesse final de semana,
podemos ter novidades em relação ao jogador. Conforme dito pelo executivo de futebol Marcelo Paz, o Memphis é aguardado no CT Dr. Joaquim Grava entre esse sábado 25 e a segunda-feira, dia 27. Como que as coisas estão nesse momento? Corinthians e os representantes do jogador seguem negociando. As últimas informações que recebemos é que alguns ajustes dos valores e tudo mais do novo salário fixo, metas, bonificações, participações em produtos, títulos já estão ali praticamente ajustados e resolvidos, mas ainda segue, por exemplo, o impasse em relação ao parcelamento da dívida de mais de 40 milhões que o Corinthians tem com o jogador e também o que envolve o tempo de contrato. A diretoria do Corinthians defende 2 anos, enquanto os jogadores e seus representantes querem 3 anos, que aí o parcelamento, por exemplo, da dívida seria com parcelas menores, e no caso o Corinthians poderia ter chances maiores aí de conseguir honrar com os compromissos. Mediante a tudo isso, ficamos na expectativa se o jogador vai retornar nesse final de semana, de repente no sábado 25, domingo 26 ou na segunda 27. E tem também a questão dos trabalhos do Memphis. O Memphis que já está se preparando há alguns dias para esse segundo semestre. Passou a treinar durante as suas férias com o ex-preparador físico do Corinthians, o Diego Pereira, que inclusive montou um projeto de treinos fortes e intensos para ele. Então, claro que se o jogador retornar, existe até a expectativa de repente, ele continuar fazendo seus trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava. Afinal de contas, ele tem contrato com o Corinthians, no mínimo, até o dia 31, então seria normal se de repente o Memphis voltasse e fizesse trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava pelo fato dele ainda ter contrato. Lembrando que antes do Marcelo Paz afirmar que o jogador era aguardado, não existia expectativa do retorno do Memphis se não avançassem as negociações pela renovação do contrato. Mas aí tivemos alguns detalhes acontecendo, como por exemplo, transfer bans, e o Corinthians sem ter dinheiro para pagar, jogadores deverão sair e sem ter dinheiro para contratar. Então a renovação do Memphis, que era vista como praticamente impossível, e muitos não queriam e ainda não querem a renovação dele, mas no final das contas, por não poder contratar, não ter dinheiro, hoje estão aí negociando e trabalhando para tentar garantir a permanência do jogador. Então vamos aguardar que nas próximas horas deveremos ter novidades em relação a tudo isso. A minha opinião quanto ao Memphis voltar ao CT ou não e de repente até treinar é a seguinte, vamos lá. Se o Memphis voltar, para mim, sinceramente, será normal ele treinar, fazer as suas atividades físicas no CT Dr. Joaquim Grava. Não terá problema nenhum, porque o jogador ainda segue com contrato com o Corinthians. Podemos dizer aí que durante toda essa semana o Memphis ainda tem contrato. O contrato dele se encerra dia 31 desse mês. Dia 31 será na sexta-feira. Então, se o Memphis volta no sábado, de repente treina no domingo, treina na segunda, treina na terça. E claro, se de repente tivermos aí alguma novidade sobre a renovação ou não, aí, claro, nos próximos dias o jogador, se estiver treinando, deverá resolver a sua situação. Mas se ele treinar, será normal. Então, o Memphis pode voltar a treinar no CT Dr. Joaquim Grava enquanto tem contrato, mesmo sem nenhuma novidade se vai renovar ou não. Então, o jogador poderá trabalhar normalmente. Uma coisa é fato, tem que resolver logo, tem que definir toda a situação o quanto antes, pelo fato do Fernando Diniz estar aguardando o Memphis. Fernando Diniz tem um plano para o jogador, isso taticamente falando, um estilo de jogo voltado para o Memphis. O Fernando Diniz quer a permanência do Memphis, já disse isso várias vezes, inclusive na última coletiva, depois da vitória diante da equipe do Remo. Então, o Marcelo Paz disse que ele pode voltar entre esse sábado 25 e a segunda-feira, dia 27. Vamos ficar aguardando, vamos continuar acompanhando. Eu sempre falei para vocês que eu acho que o Memphis não fica porque os políticos não querem a permanência do Memphis, mas tivemos aí pelo menos algumas mudanças pelo fato dos transfer bans. Quando eles não têm dinheiro para pagar, claro, pagou um transfer ban, mas pouco mais de 1 milhão, ainda restam 3, mais 20 milhões que o Corinthians tem que ter para pagar os transfer bans e poder voltar a contratar. Então, o Memphis, que era
praticamente certa a saída dele pelos políticos. Hoje esses mesmos políticos podem estar precisando do atacante holandês. Claro, ainda nada definido, as coisas serão resolvidas nos próximos dias, mas como o Marcelo Paz disse que ele deverá voltar, então o jogador está sendo aguardada a sua volta ao Corinthians, volta do Memphis ao Corinthians, volta do Memphis aos treinos, a expectativa dele voltar entre sábado 25 e a segunda-feira 27 existe, então vamos continuar aguardando. Para quem torce pela permanência do Memphis, continuar aí torcendo para que as coisas avancem e se resolvam. Para quem não torce, continuar fazendo aí o seu papel. Já disse que eu gostaria que ele ficasse, então vamos aguardar. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço. E vai, Corinthians!